uma extensão dos seus contatos focados em mulheres que querem lidar com o poder de uma forma mais efetiva. O segundo pilar, como eu acabei de falar para todo mundo, vai ser uma mentoria voltada no encontro aí de mundos de pessoas com bem menos acesso do que nós, bem menos influência do que nós, para que a gente possa tentar transformar um pouquinho a vida das jovens que enfrentam aí preconceito racial, preconceito de classe, dificuldades econômicas, e tentar fazer um programa de mentoria focado nisso. É isso, pessoal. Então, eu vou abrir aí o microfone, vou fechar o meu, vou abrir o da Ângela e o da Cecília e o da Isabel. Tá bom? Um beijo a todas. Bom dia. Pronto. Todas me ouvindo bem? Ok. Bom dia a todas. É um grande prazer estar aqui abrindo, né, esse evento. Parabenizo a Juliana. Agradeço demais o convite da Cecília. Estar aqui do lado da Cecília, da Isabel, da Juliana e de tantas outras que eu estou vendo aqui. É uma grande responsabilidade, além de uma grande honra. Então, é um prazer mesmo. A gente vai ter uma conversa bastante enriquecedora, espero, e que esse seja o primeiro passo de uma rede muito importante para todas nós e para outras que virão, justamente para facilitar aí o caminho das que vêm depois de nós, né? Bom, eu só para, né, falar um pouquinho sobre mim, resumindo, meu nome é Ângela. Algumas pessoas não sabem que eu também sou advogada, meu lado B. Né? Muitos dos meus clientes, às vezes eu evito falar disso, a gente sabe, né? E eu sou consultora em governança e fui vendo, e pesquisadora, professora palestrante, fui vendo com o passar do tempo que governança se torna um tema muito vazio e muito formalista se a gente não integra esse tema com outros, como cultura, como liderança, como ética, ética comportamental, não aquela ética dos dilemas que fica muito pouco, né, prática, e diversidade, né? Não tem como a gente ter empresas bem governadas se a gente não tem uma diversidade de perspectivas, se a gente não tem o aproveitamento de todos os talentos que nós temos aí e que no Brasil são maravilhosos e que a gente tem que mais aproveitar mesmo, né? Todos esses talentos. Bom, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, que eu tenho uma apresentação e depois eu vou, vamos ver aqui, share. Pronto. Todas estão conseguindo ver? Ótimo. Bom, quem quiser saber um pouquinho mais aí sobre mim, depois vocês podem, enfim, entrar no meu LinkedIn, se quiserem, podem verificar aqui publicações, etc. Eu só queria pedir que vocês fizessem um check-in, que vocês entrassem nos seus celulares, digitassem esse mente.com, www.mente.com, colocassem esse código para a gente começar todo mundo no mesmo pé, né? Eu queria saber como todas vocês estão se sentindo nesse momento. Queria pedir para a gente fazer 3 respirações profundas, que a gente pudesse se concentrar, estarmos todas presentes aqui. E aí, se vocês puderem colocar aí o código 416734, a gente vai vendo aqui as respostas. Vamos ver as respostas. Eu vou hide, tá? Eu vou esconder um pouquinho e quando a gente tiver aí algumas respostas, eu compartilho com vocês. A ideia é fazer com que esse período seja um período de bastante reflexão para todas nós e para a gente aproveitar esse momento de estarmos presentes e usarmos esse grupo aqui para nosso benefício e benefício da nossa sociedade como um todo, né? Já temos aí 12, vamos ver aqui, ansiosas, então o número, tamanho da fonte mostra
que muitas estão ansiosas, algumas gratas pela oportunidade, felizes, empolgadas, realizadas, angustiadas, desanimadas. Vamos fazer com que esse seja um evento que possa mudar algumas dessas que estão um pouquinho mais, né, para baixo, que a gente consiga melhorar essa vibração, que a gente possa aproveitar esse evento da melhor forma possível hoje, tá? Bom, então vamos voltando aqui à nossa apresentação, já que eu estou vendo um pouquinho de vocês, né, de como todas nós estamos. Eu estou muito feliz de estar aqui também, então feliz diz muito. E queria compartilhar um pouco, dizendo que começa como nós somos, quando nós somos pequenas, que a gente percebe, algumas mais cedo, outras mais tarde, alguns obstáculos que não são colocados para os homens, né? E, claro, quem tem aí outras interseccionalidades, né, que estão da raça, de deficiência, LGBT, acabam encontrando outros obstáculos ainda maiores pelo caminho. E quando pequenas, a gente percebe, né? Pesquisas mostram que a gente, com 5 a 6 anos de idade, as meninas já mostram que percebem uma diferença de tratamento em relação a elas. E para mim aconteceu também muito cedo. Algumas das minhas lembranças, por exemplo, são de quando eu aprendi a datilografar naquelas máquinas de escrever do meu pai, que inclusive está aqui atrás. Vocês podem ver, naquelas Olivetti, né, que doía pra caramba o dedo. E eu tinha menos de 10 anos. E quando eu aprendi a escrever com todos os dedos e olhando para o papel, sem olhar para as letras, meu pai falou todo orgulhoso assim: olha, parabéns, eu acho que desse jeito você pode se tornar uma secretária executiva do presidente um dia. Aí eu né, me peguei assim, sem conseguir responder, porque que eu não poderia ser a presidente, né, ou a presidenta de uma grande empresa. Então, essas coisas, dentre diversas outras, né, que a gente encontra, mas é só uma anedota para mostrar que a gente encontra mais dia menos dia com essa realidade, né? E essa é uma realidade que é de um histórico recente de cerceamento de direitos e objetificação, né? Não é algo, é algo que todas nós compartilhamos em diversas partes do mundo. Menos de 85 anos antes de eu nascer, as mulheres eram proibidas de andar de bicicleta. Inventaram uma doença para aquelas que queriam andar de bicicleta e ter liberdade, né? As mulheres não podiam, 20 anos antes de eu nascer, as mulheres não podiam correr, né? Maratonas, que hoje acredito que seja o hobby e o esporte de muitas de vocês. Dentre diversos outros esportes, nós éramos proibidas, né? Porque o útero iria cair, entre diversas outras potenciais, né, complicações. Nós temos números absurdos, né, de violência contra a mulher, estupros, feminicídios e etc. Coisas que só comprovam a objetificação a qual nós fomos sujeitas esse tempo todo. E aqui eu sugiro um quiz. Qual desses países vocês acham? Então, aí pergunto para a Cecília, para a Isabel, para a Juliana, que podem fazer o anúncio. As mulheres só poderiam trabalhar fora se o marido consentisse até o fim da década dos anos 70? Egito, França, Alemanha ou Estados Unidos? O que vocês acham? Tem que fazer um anúncio aí. Cecília? Não estou te ouvindo. No mundo também. Fale, Cecília. Não sei. Como você falou, eu estou achando que tem uma pegadinha, então eu ia chutar a França. Mas não seria. Será que não pode? França. A gente pensaria no Egito, mas não deve ser o Egito. Provavelmente é os Estados Unidos, porque os Estados Unidos foi o lugar onde as mulheres mais batalharam como guerreiras para conseguir cada centímetro dos direitos delas. Então, mas não sei. Pessoal, a Alemanha, que dá Nossa! de 7-1 no Brasil em diversos aspectos, até o finzinho da década de 70,
as mulheres eram impedidas de trabalhar fora se elas não tivessem em dia com os seus afazeres domésticos e se o seu marido não consentisse, né? Aqui no Brasil também, né, até 20 anos antes de eu nascer, as mulheres também não podiam ter conta em banco, viajar, se não fosse autorização do marido. E, pessoal, até pouco tempo atrás, o estuprador que quisesse se casar com a vítima saía ileso de um processo, né? Até 2005 isso era possível no Brasil, né? Então, a gente tem aí, e ainda hoje, por exemplo, é difícil punir o estupro quando dentro do casamento, fazer com que o judiciário entenda isso como uma violação de um sujeito e não de uma propriedade, que é o que nós fomos de pais, maridos, irmãos, etc. Então, isso para vocês verem, esse quiz aí que eu fiz, é para vocês verem que a busca por direitos e por nós nos tornarmos sujeitas, efetivamente, né, de direito, é muito recente no mundo todo, né? Não só aqui. E no mundo todo tem se feito, assim como a Isabel mencionou, no mundo todo, Estados Unidos, na Alemanha, na França, todos os países que tiveram uma evolução muito grande nisso, realmente tiveram um trabalho muito forte em relação a isso, né? Uma luta muito grande, não veio de graça. Tiveram uma luta, tiveram organização das mulheres, tiveram conscientização de gênero e etc., que é o que a gente vai falar um pouquinho aqui, né? Que eu acho que é o que a gente precisa saber. Isso traz reflexos atuais, por exemplo, na nossa remuneração, que acaba sendo muito, deixa eu só colocar aqui, acaba sendo muito menor, e a remuneração fica ainda mais distante quando a gente vê quando a gente vê uma educação maior ainda, um nível educacional maior ainda. Então, se reflete na remuneração, também se reflete nas posições de liderança. Aqui são as sócias, né? Já que a gente está falando de escritórios, a gente tem a distribuição de sócios por gênero e a gente sabe que alguns escritórios, mesmo que tenham sócias, a gente sabe que tem alguns que tenham a figura da sócia café com leite, né? Que é o que a gente fala, que são sócias pero non mucho, né? Não são consideradas muito pelos seus pares como iguais. E aqui tem uma pesquisa recente que eu estou para publicar, vocês conseguem ver aí em primeira mão, que em 10 anos, nós tivemos no Brasil a evolução de 1% de mulheres nos conselhos das maiores companhias listadas. Enquanto nos outros países, que estavam, muitos deles, tão ruins quanto nós, de novo a Alemanha aí com 7%, igualzinho a nós, né? Teve uma evolução altíssima nesse passar do tempo. E, inclusive, o Japão. Nós fomos ultrapassados pelo Japão, que hoje tem 10%, e antes tinha 2%. O Japão era a lanterninha, junto com países aí do Oriente Médio. Vocês sabem muito bem o porquê que as mulheres ficavam muito atrás e subrepresentadas, né? Que dirá mulheres negras, né? Porque nós que somos brancas temos muito acesso, já é difícil estar figurando nessas posições de liderança. Mulheres negras, então, nem se fala, né? A gente nem pode falar de subrepresentação, a gente fala de inexistência mesmo, né? Infelizmente. Agora, será que só a entrada tardia da mulher no mercado de trabalho explica isso? O que a gente faz é estudar, né? E pesquisar. Então, pesquisadores investigam isso e testaram. Então, eles falaram, bom, vamos ver se algum preconceito, algum nível de preconceito de gênero pode mudar a participação de mulheres na liderança, e eles fizeram simulações. A primeira simulação sem viés, que resulta, claro, com o mesmo desempenho, que é o que a gente vê em todas as pesquisas já feitas, que mulheres e homens têm o mesmo desempenho, competência, é algo que é distribuído igualmente pelos gêneros, né? Então, não tem um gênero que é mais competente que o outro, a competência é igualmente distribuída. Com um desconto de preconceito, né, de 1%, a gente tem 35% de mulheres no topo, e com um desconto de 5%, a gente tem praticamente 30% de mulheres no topo. Esse é um cenário ainda que é muito melhor do que o que mostra a nossa realidade, que é essa daqui.
que é o tanto de mulheres que são desperdiçadas, tanto de talentos que são desperdiçados na metade da carreira e no topo da carreira das nossas empresas e dos nossos escritórios. E aí, muitas vezes eu ouço, né, aqueles debates falando, não, mas é que as mulheres são empreendedoras, elas gostam de empreender. Olha, elas são expulsas das companhias, né, do mundo corporativo praticamente. Então, elas têm que sobreviver e elas vão para outros caminhos e vão empreender, né? Então, isso é muito diferente de ter uma raiz empreendedora, de ter uma motivação naturalmente empreendedora. Nós temos muitas mulheres empreendedoras por absoluta necessidade, porque são excluídas do ambiente corporativo e dos grandes escritórios. Bom, por que isso acontece então? Né? A gente vê que isso não está evoluindo naturalmente, né? A gente está vendo que com o passar dos anos a gente não vê evolução. Por que isso acontece? As pessoas são ruins, as lideranças falam, não, eu não quero mulher. Algumas ainda falam, mas a grande maioria não. A grande maioria não faz isso. E por que isso acontece? Bom, um grande professor aí, o Daniel Kahneman, psicólogo, o único a ganhar um prêmio Nobel de Economia, ele descobriu que nós não somos seres 100% racionais. Muito pelo contrário, a nossa racionalidade é limitada em termos de conhecimento, memória, capacidade, tempo, e nós funcionamos com dois sistemas, o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 é para o nosso dia a dia, e o sistema 2 é para tomar decisões muito complexas, porque ele consome muita energia. Então, evolutivamente, faz sentido a gente usar o sistema 1 para praticamente tudo, porque ele é muito rápido, ele consome pouca energia, senão a gente teria o nosso cérebro assim, igual uma tartaruga. Então, para cada decisão que a gente fosse tomar. Com base no sistema 1, a gente usa as heurísticas, que são regras de bolso. O que é isso? Esse nome difícil. Se eu falar, Ju, tira o seu microfone rapidinho. Se eu falar para você, coloque seu microfone rapidinho, desculpa. Se eu falar para você, hoje de manhã eu tomei café com leite. Pois é. Como é que você... Eu podia ter falado milhões de outras opções, mas você usou uma heurística, uma regra de bolso. Você foi no automático e deu certo. Para decisões cotidianas, isso funciona muito bem. Mas para temas mais complexos, isso não funciona muito bem. Por quê? Porque heurísticas geram vieses. E vieses são erros previsíveis e sistemáticos. Eles fogem da racionalidade. A gente acaba tomando decisões antiéticas sem perceber, decisões que impactam na diversidade sem perceber. A gente acaba fazendo coisas que a gente não perceberia. E esses vieses são totalmente inconscientes, né? Eles são muito mais comuns quando a gente está cansado, com pressa, com fome, sobrecarregado, mais ou menos como todo mundo está hoje em dia, né? E nas nossas empresas, né? Aqui a gente viu no nosso quiz inicial, aí, nosso check-in, algumas já cansadas, com certeza a gente está sempre com pressa, às vezes a gente está com fome. Sempre quando a gente está nesse modo, nós usamos o sistema 1, porque ele consome muito menos energia, ele é muito rápido. Qual o problema disso? A gente gera a gente decide no automático e a gente toma essas decisões com base em heurísticas e em vieses. E isso gera preconceitos inconscientes. Vou dar um exemplo aqui de heurística, que é bastante importante para a gente no tema de liderança. Heurística da disponibilidade. A gente avalia a possibilidade de ocorrência de um evento pela facilidade com que outros eventos acontecem na nossa mente, que vem à nossa mente. Isso depende de 3 fatores. Frequência de exposição, por exemplo, o que aparece nas notícias, a gente acha que é mais frequente, ou o que a gente vê nas empresas, né? O que a gente vê na nossa empresa, a gente acha que é mais frequente. Intensidade emocional, experiências pessoais e experiências mais recentes pesam mais, né? Então, se você foi, sei lá, assaltada, você acha que, ou se uma amiga sua foi assaltada, você acha que você tem uma probabilidade maior de ser assaltada do que, na verdade, o que você tem na prática. E aí, isso tem a ver com
a imagem de líder que nós temos. Qual que é a imagem, qual que é a exposição que nós temos de líder, de imagem de líder? Todas nós e todos os que estão aqui participando veem a mesma imagem na cabeça, que é a formada, a que é apresentada pelo Google também, que é essa daqui, né? De um homem branco, hétero, sem deficiência, muito provavelmente alto, tem uma correlação muito grande entre homens altos e lideranças e presidentes de empresa, né? Então, esses são fatores que estão associados à nossa percepção de líder, né? A gente não entende que líder pode ser uma senhorinha fofa como essa, que foi presidente da Finlândia por 13 anos. Eu tive a honra de conhecer quando eu estive no meu doutorado, no período de doutorado lá em Harvard. Ela contou uma história muito interessante sobre essa heurística da disponibilidade. Ela disse assim que ela estava no cargo há tanto tempo que uma vez um garotinho perguntou para ela se meninos podiam também ser presidentes. E ela caiu na risada. E ela percebeu o quanto só ela, por aquele curto período de tempo, naquele país, podia ter feito aquele garotinho pensar que ele não poderia estar em algum lugar. E aí a gente faz o exercício contrário, né? Todas nós vemos só um tipo de liderança, né? Um tipo de pessoa na liderança, né? E com algumas características. Então, isso inconscientemente age em nós e age na nossa sociedade sem nós percebermos, né? E a nossa sociedade exige e aplica alguns estereótipos para nós. Então, nós temos os descritivos, o que a gente acredita ser típico de cada gênero. Por exemplo, muita gente acha, e a gente acredita, a sociedade acredita, que homens são melhores em exatas e mulheres são melhores em humanas. E estereótipos prescritivos, por exemplo, como homens e mulheres devem ser. Então, é o que a gente ouve, né, aí no exterior. Women take care, men take charge, né? Mulheres cuidam, os homens é que decidem. Isso influencia em como nós nos vemos também inconscientemente. Resumindo, mulheres têm que ser bonitas, cuidadosas, agradáveis, frágeis. Resumindo, perfeitas, né? A gente tem um ideal de perfeição que é inalcançável. Nós queremos ser perfeitas profissionais, perfeitas mães, perfeitas parceiras dos nossos companheiros, perfeitas em tudo. Que é algo que, muito provavelmente, a maioria dos homens não se preocupa com isso, né? Homens se preocupam com outras coisas. Homens se preocupam com serem fortes acima de tudo, não mostrarem fragilidade, serem confiantes acima de tudo, né? Se mostrarem racionais. E isso tem muito a ver com o que a gente vai ver daqui a pouco sobre a relação entre confiança e competência. Porque competência está distribuída igualmente, independente do gênero, na população. Mas confiança está muito centralizada no gênero masculino. Então, os homens têm muito mais autoconfiança em geral do que as mulheres. O que a gente percebe é que, geralmente, a confiança das mulheres está no mesmo nível da competência delas ou um pouco abaixo. O dos homens está sempre acima da competência deles, e em alguns, muito mais acima. Não é à toa que a gente vê vários líderes, inclusive de países, que estão se mostrando extremamente incompetentes, a despeito de terem uma autoconfiança exacerbada e até um narcisismo, né? Que é algo bastante complexo. As mulheres, ao contrário, a sociedade diz que elas têm que ser modestas, que elas não podem ser confiantes, que elas não podem falar de si, que é algo que tem a ver diretamente aí com o que a Juliana falou, né? A mulher não quer fazer networking, não quer falar de si, não quer falar sobre o que faz, né? Porque a sociedade exige que ela seja modesta. Se ela falar demais dela, ela pode ser punida, né? Eu vou mostrar aqui um videozinho que vocês veem, você me avisa, Ju, se tá indo o som direitinho, tá? Que fala sobre viés de gênero. Não tem som. Só legenda.
Bom, e qual que é o efeito? Deu para ouvir aí? Deu para ver o vídeo direitinho? Deu para ver o vídeo, não tinha som, mas estava ótimo, deu para entender a legenda. Não tinha som? Não, Ai, que pelo pena. menos para mim, não. Tá. Tá o bebê chorando, não. Não. Então, bom, eu posso tirar aqui e aí a gente vê se o próximo sai, que eu só tenho mais um. Bom, e aí, qual que é o efeito desses estereótipos na carreira das mulheres? Tem um efeito muito perverso. Por quê? Porque mulheres que têm um desempenho em tarefas tidas como masculinas, como liderança, ou em áreas, né, masculinas, consideradas como masculinas, como de exatas, o STEAM, né, que a gente fala, elas geram uma dissonância cognitiva. A gente tem um tilt na nossa cabeça. A gente fala, poxa, mas isso não encaixa com o que eu tenho como percepção de mulher, o que a mulher deve ser, né? Então, a gente sente que a gente tem que analisar um pouco melhor, a gente tem que investigar um pouco mais, a gente exige um pouco mais. E esse nosso julgamento é afetado porque homens e mulheres com o mesmo desempenho, isso tem centenas de pesquisas, eu posso mostrar para vocês se a gente tiver tempo depois, que mostram que mulheres e homens com o mesmo desempenho, as pessoas que recrutam acabam decidindo pelos homens. 50% ou mais decidem, mais de 50% decidem pelos homens, né? Os homens têm 50% ou mais de chance de serem escolhidos do que mulheres, mesmo com o mesmo desempenho objetivo, as pessoas olhando ali objetivamente sem sombra de dúvida, tá? E esses estereótipos são muito mais fortes ainda quando a gente usa o sistema 1, que é quando a gente está cansado, com fome, com pressa, né, assoberbado de trabalho. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente tem homens, a avaliação de desempenho deles é mais leniente. O desempenho deles é percebido como maior do que o real. E quando a gente fala de mulheres, elas sofrem uma avaliação mais severa, a gente acha que a gente tem que analisar mais, e eu falo a gente porque isso, vieses, estão dentro de nós, homens e mulheres, tá? Não é só uma característica dos homens isso, nós todas temos isso também. Nós avaliamos mais severamente mulheres e o desempenho nosso, por mais que seja equivalente, é percebido como menor do que o real. Os homens atribuem esse desempenho, esse sucesso a qualidades inatas, às suas habilidades, e aí a gente tem um excesso de confiança, e mulheres atribuem o seu sucesso a fatores externos. Ah, não, eu tive muita ajuda, a minha equipe foi ótima, né, eu trabalhei duro e tudo mais. E aí a gente vê a grande diferença que faz não saber diferenciar, e não saber diferenciar na prática, através de processos de seleção, de atração, de contratação, de promoção de pessoas, não saber diferenciar confiança de competência. Como eu mencionei, competência está distribuída de forma equivalente em homens e mulheres, mas confiança está muito mais exacerbada em homens, e excesso de confiança ainda mais. Quando a gente tem isso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque recrutadores, e todos nós, temos, inconscientemente, a gente acaba sendo levado por esse excesso de confiança, a gente acaba acreditando nisso e acaba deixando a competência como um segundo plano, né? Então, líderes carismáticos acabam deixando a gente, acaba fazendo com que a gente opte por eles, ao invés de uma pessoa talvez não tão carismática, que não passe tanta autoconfiança, mas que tenha o mesmo nível de competência ou até melhor. Isso faz com que a gente tenha aí uma enormidade, né, a esmagadora maioria de homens em cargos de liderança, e faz com que as mulheres fiquem sempre aí parando no meio do caminho. Quer dizer, a régua é muito mais alta para as mulheres e muito mais baixa para os homens do que deveria ser alta para os dois e não mais alta para as mulheres e mais baixa para os homens. Mas é isso que diversas pesquisas mostram ao redor do mundo, tá? Bom, como mudar essa situação?
Essa é aqui eu começo a finalizar aqui minha fala. Eu tenho mais 15 minutos, mas talvez eu nem chegue a usá-los. Bom, eu vou citar aqui 5 iniciativas muito eficazes para a gente aumentar as lideranças femininas, tanto nas empresas quanto nos escritórios, qualquer organização. Conscientização frequente sobre vieses, sobre as nossas vulnerabilidades, sobre as nossas predileções. Saber que nós somos vulneráveis a essas pessoas carismáticas e super confiantes que podem não ser competentes como elas acham que são, né? E aí, na verdade, vão se tornar lideranças tóxicas, vão acabar gerando problemas nas empresas, vão acabar desmotivando suas equipes e não tendo escuta para aquelas pessoas que precisam dentro das suas empresas. Por que frequência? Porque depois, já tem pesquisas que mostram que depois de 90 dias, mais ou menos, a gente esquece esse tipo de coisa, esse tipo de informação. E uma coisa que a gente tem aplicado bastante, que eu tenho aplicado bastante nas empresas, é não só uma apresentação né, formal e conceitual sobre o tema, mas com vivências que realmente conseguem tocar as pessoas, porque essas vivências que tocam o emocional é que fazem com que ela se lembre disso e fazem com que ela mude as suas ações na prática, né? Senão fica uma coisa muito estanque, né? E muito pouco prática e se perde, né? Se for muito conceitual. Métricas, o segundo tema, métricas quanto à diversidade e inclusão, né? A gente precisa saber quantas mulheres nós temos, quantos negros nós temos, quantas pessoas com deficiência, quantos LGBT e etc. Mas não apenas isso, nós devemos saber o quanto essas pessoas se sentem seguras para serem elas mesmas naquele ambiente de trabalho. Conheço diversas empresas que têm muitas mulheres e que essas mulheres não se sentem seguras. Ou que têm negros, mas que esses negros não conseguem se expressar, não conseguem ou não podem, não sentem que podem usar o cabelo ou as roupas do jeito que eles querem usar. Para isso, a gente também aplica aqui um índice de segurança psicológica, para a gente, um indicador para a gente avaliar. E o interessante é que esse indicador pode mudar dentro de uma mesma empresa. A gente já teve isso. Uma equipe tem um indicador, um grau ótimo de segurança psicológica, enquanto outra, que tinha uma liderança tóxica, tinha um grau muito baixo de segurança psicológica. Então, até dentro da empresa, a gente vê essa variação no grau de segurança psicológica, que é muito, muito importante. A gente, infelizmente, tem relatos aí, né, até com essa pandemia e com abusos morais, assédio moral e etc., de pessoas que, né, têm até se suicidado, né, infelizmente. Então, segurança psicológica é o assunto que tem que ser prioridade para qualquer organização, não só em tempos de pandemia, né? Terceiro ponto, implementação de processos objetivos de atração, seleção, contratação e promoção. Isso é absolutamente relevante porque a gente consegue mudar a linguagem para atrair mais mulheres e a gente não afasta homens. A gente consegue elaborar processos de seleção realmente objetivos, que façam o resultado vir aleatório. A gente consegue medir, fazer perguntas avaliando competência e não avaliando o privilégio que a pessoa teve de estudar numa universidade X ou Y, né? Então, a importância dos processos objetivos é justamente a gente colocar formas de avaliar a competência, né? E não que tipo de privilégio que aquela pessoa teve na sua vida, né? Depois, se a gente quiser, a gente pode entrar nisso. Tem algumas pesquisas interessantes que eu posso mostrar. Rede de cooperação, que é essa iniciativa aqui da Juliana, né? De iniciativa da Juliana, que nos ajuda muito, porque até pouco tempo atrás, até a década de 90, né? Ou talvez um pouquinho mais, a gente tinha uma escassez tão grande de mulheres que aquelas que chegavam lá eram consideradas aquilo que a gente chama de Queen Bee, né? A abelha rainha, né? A síndrome da abelha rainha.
ela tinha dado tanto duro para chegar onde ela chegou, que ela não queria que nenhuma outra mulher subisse, alçasse naquele ponto. E ela não queria nem ser identificada como mulher. Então, não buscava esse tipo de rede de cooperação, não queria que ela fosse percebida como mulher. Eu tenho alguns relatos de situações, inclusive uma das pesquisas que eu fiz, tive um grupo focal no qual, por exemplo, Ana Paula Padrão participou, e ela mencionou que na década de 90 e tal, ela não usava esmalte, por exemplo. Esmalte, né, era proibido. Por quê? Porque ia lembrar os homens que ela era uma mulher. Uma outra conselheira, que eu não vou mencionar o nome, dizia que ela usava perfume masculino para ela se camuflar ali, para os homens não perceberem ela no conselho, na diretoria, como mulher, para eles perceberem ela como par. Hoje já temos aí redes de cooperação diversas, inclusive essa que eu faço votos que tenha excelente sucesso, já é um sucesso, nas quais oferecem suporte, oferecem apoio, oferecem mentoria, oferecem acolhimento, oferecem essa troca que nos mostra que, sim, nós sabemos o que fazemos, nós temos uma formação, nós temos que incentivar a confiança uma na outra, porque todo mundo, toda a sociedade diz que nós somos menos, né, do que nós realmente somos. Então, essas redes de cooperação são extremamente benéficas para ajudar tanto mulheres quanto outras minorias, né? Então, se a gente estiver falando, por exemplo, de mulheres negras, mulheres LGBT, mulheres com deficiência e etc. Então, a ideia é que essas redes de cooperação sirvam para não só, vamos priorizar em só mulheres, vamos priorizar todas esses grupos minorizados. Essas redes de cooperação são absolutamente necessárias e conseguem fazer a mudança acontecer, né? E aí muitas pessoas falam assim, bom, mas os homens não têm essa rede de cooperação. Que história é essa, né? Tem sim, se chama viés da afinidade ou favoritismo. É o que sempre aconteceu. É o Old Boys Club, né? O clube do bolinha. É o que a gente vê que acontece no dia a dia. Quando alguém sabe, tem uma diretoria que está precisando de algum... você joga no meu grupo de WhatsApp, deixa eu ver aquele amigo meu do futebol, aquele meu amigo aí, pessoal de conselho, meu amigo da sauna, meu amigo do golfe, meu amigo do tênis. São as primeiras pessoas que aparecem nas cabeças deles, não por uma vontade de pensar em nós, mas pelo viés da afinidade, que nos dá preferência pelos que parecem conosco mesmo. E é justamente por isso que é interessante aqui sempre reforçar que a gente tem nesse grupo de advogadas, que a gente tem que também ter um olhar muito atento para aquelas que não parecem conosco, para aquelas que são negras, para aquelas que têm deficiência, para aquelas que são LGBT, por exemplo, né? Justamente porque não são elas que virão na nossa cabeça quando a gente vir uma oportunidade. Então, a gente tem que fazer um esforço para que esse viés não nos afete como afeta a todas as mulheres, como afeta os homens ao não nos chamar para esses cargos, né? E criação de aliados, né? Aliados homens, aliados negros, aliados de todo tipo, para que a gente possa contar com todos que estejam abertos a essa mensagem e que vejam que uma sociedade, uma empresa que tenha mais abertura à diversidade, ela vai ser uma empresa melhor, ela vai ser uma empresa que vai ter melhores talentos, eles vão estar mais engajados e ela vai fazer melhor para a sociedade como um todo, né? Essas mensagens são mensagens que são passadas também por uma pessoa que eu admiro demais, que é a Christine Lagarde, né? Que desbravou o mercado muito antes de nós, né? E que passa essa mensagem nesse vídeo curto.
Você me fala, Ju, se tá aparecendo o áudio? Apareceu o áudio, Ju? Você tá no mudo, não dá para eu ouvir. Desculpa, está congelada a minha tela. Já tá. Tá, deixa eu ver aqui. Você tem que ajustar o seu áudio aí. Veja. Gente, eu não estou escutando, não sei se, se alguém Então mais. eu vou, e como está em inglês, eu peço desculpas, não consegui traduzir esse vídeo, mas eu vou falando o que ela, né, o que ela fala. A Christine Lagarde atualmente é presidente do Banco Central Europeu, foi presidente do Fundo Monetário Internacional, foi advogada durante toda a carreira dela, né? E ela diz também em outros vídeos que ela saiu da França justamente porque ela queria chegar a ser sócia, e nos escritórios da França eles diziam claramente, na época que ela trabalhava, que ela nunca chegaria a sócia naqueles escritórios, assim, diziam claramente. E aí ela se mudou para os Estados Unidos para ser sócia lá. Então aqui a jornalista pergunta qual o seu conselho para mulheres, né, que quiserem seguir a sua carreira, né, Ela diz, bom, tenha confiança, em primeiro lugar, tenha confiança em você e nas suas capacidades. Você tem, né? Você tem habilidades, você tem que confiar em você, na sua competência, você tem que achar aliados, amigos e cúmplices, né? Para te ajudar nisso. E aí ela fala, o número 2, não esperar tudo ao mesmo tempo, né? Que a gente espera tudo na mesma hora e que às vezes, algumas vezes, demora um pouquinho mais do que a gente espera. Mas ela fala, mais importante, tenha confiança dentro de você que tem esse brilho, essa coisa que brilha, essa vontade, essa competência que vai contaminar todos, né? Então você tem que ter a confiança nisso e você tem que ter esse grupo que te apoia e de aliados, né? Que eu acho que é muito importante a gente ter aqui tanto essa redes de colaboração de mulheres, todas, né, possíveis, e também que a gente possa contar com aliados, homens, aliados, e nós possamos ser, nós brancas, né, aqui que a grande maioria mas a gente viu aqui que temos no fórum negras também, não sei se temos pessoas com deficiência assistindo ou nos ouvindo, mas o que é importante é a gente ter essa consciência de que pequenos grupos podem fazer a diferença e fazem a diferença. E essa não é uma ideia minha, é uma frase que eu amo, que é da Margaret Mead, que ela diz assim: nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas conscientes e engajadas possa mudar o mundo. De fato, sempre foi assim que o mundo mudou. Então, com essa mensagem e com a alegria de estar inaugurando esse grupo, sabendo que a gente vai conseguir fazer que nossos escritórios, nossas empresas, nossa sociedade seja cada vez mais diversa e tenha cada vez mais oportunidade de aproveitar todos os talentos que nós temos a oferecer, né? Eu só queria agradecer e pedir para vocês entrarem no Mente de novo, só para colocar aí as suas impressões desse evento. Então, como você resumiria essa apresentação? Aqui é o meu momento de vulnerabilidade, e aí a gente vai ver aqui os resultados. De repente, se vocês falarem não foi péssimo, vai aparecer aqui para mim também. Então, peraí, deixa eu colocar aqui hide, né? Para a gente não ver e eu não me assustar aí.
mas aqui já temos 11 respostas. Bom, vamos ver aqui o que a gente tem de respostas. Quem quiser entrar é o Mente e o código é esse, 416734. Vamos ver aqui os resultados. Bom, inspiradora, desafiadora, brilhante, excelente, fantástica, força, enzimática. Muito bom, fantástica. Enzimática. Eu agradeço muito. Peço para vocês que vocês também digam como vocês estão se sentindo nesse momento, e aí, com isso, eu finalizo a minha fala, agradecendo muito, novamente, pela oportunidade, e grata estou eu. Deixa eu colocar aqui para a gente ver. Grata estou eu e esperançosa também de que a gente possa realmente usar esse grupo e todas as nossas conexões para fazer com que a nossa sociedade seja mais diversa, mais inclusiva, mais justa, né? Então, eu fico muito feliz e aqui deixo o meu muito obrigada, meus contatos, LinkedIn, quem quiser, nós podemos nos falar por lá. E agora passo a palavra para a Cecília, para a Isabel, para a Ju, e vou ficar um pouco quieta aqui, porque eu já falei exatamente 45 minutos, que era o nosso planejado. Cissa, Isabel, deixo com vocês. Ok, obrigada. Isabel, você quer o microfone da Isabel? Ju, o microfone da Isabel está desligado. Tá ótimo. Olha, muito obrigada. Ângela, eu sabia que você era excelente, reconhecidíssima, mas realmente estou muito inspirada, parabéns, gostei demais. Nós temos aqui um monte de perguntas, eu não sei nem por onde começar. Na verdade, Cissa, se você me permite, eu já ia sair um pouco do script, porque eu tenho uma pergunta que eu acho importante. A Ângela, com todo esse reconhecimento que ela tem, esse trabalho incrível, ela faz as pesquisas, ela trabalha com as empresas. Ângela, como que uma empresa que estiver passando por alguma dificuldade, eu tenho trabalhado no ponto de vista de compliance com empresas que passam por muito assédio moral, assédio sexual, como que a gente pode trazer uma assistência de fora? Por exemplo, você seria uma pessoa que a gente pode chamar, e aí que tipo de trabalho você pode fazer? Porque eu acho que isso é tão importante, a gente está ouvindo você falar aqui agora, há conceitos tão novos que são tão atuais que podem ser utilizados. Eu gostaria que você falasse um pouco do que você pode fazer, como que você pode ajudar, como que é esse trabalho. Obrigada. Bom, Isabel, agradeço, né, a sua primeiro ser moderada por você e pela Cecília, é uma grande honra. Agradeço a pergunta. Como eu posso ajudar? Eu posso também ajudar em relação àqueles três primeiros itens que eu mencionei, né? A foto ali de conscientização sou eu num dos eventos, né? Eu faço esse trabalho de conscientização, eu faço esse trabalho de estabelecer processos objetivos de seleção, de recrutamento, de atração de talentos, de fazer com que a análise dos resultados seja totalmente, né, seja impossível de você saber quem que é quem, enfim, análise de competências. Então, esse tipo de coisa eu faço também, e também esses indicadores, por exemplo, de segurança psicológica, de cultura ética, são coisas que nós temos aplicado nas empresas que nós trabalhamos, e que tem dado um resultado muito bom, porque a gente consegue identificar, a gente tem, todas as empresas atualmente têm um código de ética muito lindo, com valores maravilhosos, né? A questão é, em que medida esse código está incorporado no sistema de valores ali, reais, né? Porque a gente tem os valores que
o sistema formal de valores e o sistema informal de valores. Esses dois sistemas têm que estar alinhados. Não adianta você ter um código de ética lindo se você, no fim das contas, você tem ali, quando uma mulher passa pelo corredor ou quando um negro passa pelo corredor, ele ouve ou ela ouve brincadeiras, né, que são violência sobre seu corpo, sobre seu cabelo, sobre sua forma de falar, sobre sua orientação sexual. Então, esse tipo de coisa a gente consegue aferir por meio de surveys online, anônimas, coisa que dificilmente, é praticamente impossível a empresa fazer isso internamente, porque muitas dessas empresas em que há esses abusos, as pessoas têm uma coisa que dificulta completamente o compartilhamento disso, que é o medo. As pessoas têm medo de compartilhar, as pessoas não vão para canal de denúncia, as pessoas, justamente por quê? Porque elas estão imbuídas nesse medo, nessa cultura tóxica, elas estão embaixo, por exemplo, de uma liderança, talvez a empresa toda seja ok, esteja bem e tal, mas tem algumas lideranças pontuais que fazem as suas equipes serem miseráveis, né? Se sentirem péssimas. Então, a gente consegue aferir isso e consegue promover mudanças dizendo, olha, este local aqui você tem uma liderança tóxica que precisa de uma intervenção maior. Neste daqui está indo tudo bem. Vamos promover lideranças que são virtuosas? Vamos promover lideranças? Vamos aferir e colocar formas de promoção, de aferição com base na diversidade? Se é uma liderança que promove a diversidade, se é uma liderança que está realmente engajada com esses temas, engajada na prática, não né, porque hoje está muito bonito, todo mundo está falando de diversidade, mas engajada na prática. Em que medida ela aplica isso por meio de processos para promover as pessoas, né? Será que quando ela escuta um subordinado falando de outra, falando assim, aquela mulher, ela fala muito alto, aquela mulher... Isso não é medida de competência. Isso tem algum viés e um estereótipo de gênero que está ali por trás e que vai entrar como prejudicial para a avaliação daquela mulher para a promoção. Então, existem diversas práticas que a gente faz e que a gente atua tanto tanto na questão de conscientização de lideranças e de colaboradores em geral, porque as agressões não vêm só do topo, vêm dos seus pares, né? E também indicadores e consultoria para aplicar isso na prática, esses processos na prática. Excelente, não, Ângela, fabulosa. Eu tenho trabalhado muito com várias empresas, justamente com dificuldades, e como advogado, ou então profissional de compliance, chega uma hora que a gente não sabe como avançar, mas realmente precisa trazer uma consultoria como você, e muitas vezes a gente vê que é o top, né? O dono do top é que precisa mudar completamente. Eu fico imaginando que esse trabalho deve ser muito demorado. A última pergunta do Cissa, eu juro, mas eu estou tão apaixonada pelo tema. Isso é muito demorado, Ângela? Bom, implementar um programa de compliance, diversidade e inclusão pode ser rápido, uma aferição pode ser rápida, pode demorar de 2 a 3 meses, a depender disso, mas um processo de conscientização é algo que tem que ser feito com o passar do tempo. Então, claro, pode ser feito nesses 3 meses de implementação e etc., mas é algo que tem que ser sempre reforçado, sempre lembrado na cabeça das pessoas. Você tem técnicas, por exemplo, até de colocar quadros com fotos de mulheres fortes, isso faz diferença, né, na percepção das mulheres, no inconsciente das mulheres, no inconsciente dos negros. Então, tempo, a gente consegue fazer isso em 3 meses, mas a conscientização é um trabalho paulatino que vai sempre, que é algo que é uma mudança da nossa cultura, né? Não é uma coisa que a gente muda assim, não é uma política que é muito fácil criar uma política de um programa de diversidade, o difícil é mudar a cultura mesmo. Então é por isso que a gente precisa de indicadores, é por isso que a gente precisa saber em que pé que a empresa está.
E aí, para ter esse diagnóstico, a gente demora aí de 2 a 3 meses fazendo esses programas de conscientização. E você falou uma coisa muito importante, especialmente, com todos os colaboradores, claro, mas especialmente para a liderança, porque o tom que vem do topo é a liderança que tem que comprar isso, e comprar mesmo, né? E fazer mesmo. Não são as palavras bonitas que importam, é a prática que importa. Assim como a ética, é a prática que importa, né? A forma como você trata os outros, é a forma com que você se relaciona com os outros, é a forma como a empresa se relaciona com os outros. Não adianta uma empresa dizer que é super ética se ela demite um monte de funcionários sem a menor necessidade, se ela tem um comportamento com fornecedores de pisar até o pescoço, até, né? Então, assim, a ética é prática, não é o que está no código de ética. Então, eu acho que é isso que é a grande dificuldade, o grande desafio, é mudar a cultura. E é por isso que é bem difícil. Muito obrigada. Olha, nós vamos ter que fazer uma sessão 2, quiçá 3. Cissa, por favor. Então, Ângela, obrigada primeiro pela presença. A gente realmente tá com um público aqui bem bacana, alguns amigos e, enfim, pessoas novas que vão ser convidadas aí para participar da iniciativa. E eu queria, mais uma vez, né, já tinha visto as apresentações da Ângela, mas hoje foi brilhante. Eu queria dar os parabéns aí e, de novo, agradecer por você ter aceitado aí o convite para vir falar aqui hoje com a gente. Eu vou te fazer uma primeira... Tem algumas perguntas aqui no chat, mas eu tenho umas 2 ou 3 perguntas que eu queria fazer um pouco e te fazer para ouvir um pouco a sua opinião, que é a questão de cotas. Cotas para minorias, né, empresas, mulheres, negros, e cotas também em conselhos de administração. Como é que você vê esse tema hoje nos fóruns que você participa? Bom, esse é um tema que é um grande polarizador, né, um grande divisor, e acho que é muito importante a gente desmistificar o tema, né, de ações afirmativas. Acho que a gente teve aí um grande exemplo de sucesso, que foram as cotas raciais que a gente teve nas universidades, e que muita gente dizia, vão sair pessoas desqualificadas e incompetentes, etc, etc. Muito pelo contrário, saíram com o mesmo nível das outras que entraram, se não maior, né? Então, a gente tem aí, pelo menos, a experiência do Brasil em relação a isso nas universidades foi excelente. Em relação a mulheres nos conselhos, o que a gente tem é um projeto de lei que anda a passos de tartaruga, já passou por diversos processos no Senado, estive lá, nosso grupo de pesquisa esteve lá mostrando esses dados de estagnação das mulheres em cargos de liderança. Então, a gente não tem evoluído em relação a isso e muitas pessoas ainda são contra, mas muitas pessoas que eram contra, inclusive eu já há muito tempo eu era contra, não tinha... Para mim, cotas era um antônimo de meritocracia e, na verdade, não. Na verdade, as cotas são um propulsor da meritocracia, que não existe na prática, né? A gente viu aí, eu posso até, se vocês quiserem depois compartilhar pesquisas que mostram que com o mesmo desempenho, os homens têm 50% ou mais chance de serem chamados, né, para os cargos e etc. Então, isso não é questão de meritocracia, porque a nossa sociedade já não é meritocrática, as nossas empresas já não são meritocráticas. A gente viu com aquela simulação de computador, sem viés nenhum, que com o mesmo desempenho você tem ali no topo 50% de chance, 50% de homens e 50% de mulheres. Então, cotas são um instrumento transitório para corrigir uma desigualdade que, do contrário, não consegue ser corrigida, que é algo que a gente vê há mais de 20 anos, que nós temos dados em relação a isso, dados meus, de meus coautores, em relação à participação de mulheres nos conselhos. Falando nisso, diversas pessoas, inclusive amigas minhas, eram contra cotas, passaram a refletir um pouco mais. Inclusive, a Luiz Helena Trajano esteve em um evento comigo na Bolsa de Valores lá em 2010, acho, por aí, e eu expliquei o conceito de cotas de ações afirmativas, ela mudou,
Hoje ela é uma defensora ferrenha de cotas. A própria Christine Lagarde era contra cotas, aquela que apareceu aqui, né, no vídeo, e hoje ela é defensora, inclusive... Eu também era, estou a favor agora. Isabel é mais uma que... Então, assim... As estatísticas mostram que se não tiver cotas, nunca vai acontecer. Exatamente. Esse argumento de que estamos evoluindo naturalmente, vamos evoluir naturalmente, não acontece. Nós temos dados que mostram que isso não acontece. No Brasil, estamos estagnados nos conselhos há 20 anos e nada acontece. Então, é muito importante termos ações voluntárias, é muito importante termos metas. Todas essas ações são muito bem-vindas. Não é uma ou outra, são todas. Mas não dá para a gente negar que todos os países que implementaram ações afirmativas conseguiram uma evolução absurda nesse passar do tempo. Por quê? Porque existem, sim, mulheres competentes que estão à disposição. O que elas não são é visíveis, porque elas não são tidas como necessárias. A partir do momento que você precisar colocar uma mulher ali, você vai olhar para as mulheres que existem. E aí elas vão ser chamadas, né? Na França, na Noruega, em todos esses países que adotaram, existia um debate muito grande, dizendo, não, nós não temos mulheres capacitadas para isso. Em um dos países, inclusive, os homens chegaram a dizer, um grande CEO chegou a dizer que ele ia contratar acompanhantes, prostitutas, para estarem no seu conselho. Então, e isso na Noruega, tá, pessoal? Que é um país que é, né, perto da gente aqui, tá anos-luz, né? Então, de uma hora para outra, no estalar de dedos, quando a lei foi promulgada, aí as mulheres competentes apareceram, né? Então, é algo que, com certeza, nós já temos mulheres competentes para isso, elas já estão no pipeline, elas só são ignoradas, né? Eu acho que essa é a minha posição. Ângela, eu rapidamente só vou falar com as pessoas que, eu vi que tem algumas pessoas que estão saindo, o nosso horário realmente era das 10 às 11h15. A gente vai talvez fazer mais uma rodada aí de perguntas, mas eu sei que quem precisar sair, por favor, me procure a Isabel, procure a Cecília. A gente já está com um grupo no LinkedIn, temos um WhatsApp que tem algumas pessoas, não todas que estão aqui hoje, e a gente vai aumentar o número de pessoas para fazer a rede começar a rodar e os projetos a serem estruturados, a nossa agenda de trabalho. Mas aí a gente volta aí porque eu sei que tem muita gente que quer fazer perguntas, só queria dar esse alô para a gente que está... Eu vou... Do grupo Advogadas BR, LinkedIn. Tem algumas perguntas aqui no chat. Eu tinha algumas perguntas, eu vou privilegiar aqui as que estão no chat para a Ângela. Fazendo uma aqui da Ives Santiago. Quais são as maiores dificuldades identificadas para implementar a diversidade racial, incluindo nos postos mais altos, e quais as medidas necessárias para superá-las? E eu vou só acrescentar, que era um ponto que eu ia abordar, também dentro dos escritórios, mas você mostrou lá aquele dado, né, em relação a mulheres, mas hoje também em relação à questão da diversidade racial. Como é que que tipo de medidas poderiam ser adotadas? Bom, para a diversidade racial é um desafio ainda maior, né, do que apenas mulheres, são os recortes, né, são as interseccionalidades, é um desafio ainda maior. Você bem sabe, né, Cecília, termos pessoas, você encontrar com advogados e advogadas negras, né, praticamente eu tive uma chefe negra e só, e então na minha vida toda não tive outros contatos além de você. Então, a gente tem aí, né, uma dificuldade muito grande. O que as empresas podem fazer para melhorar essa questão da diversidade racial dentro dos seus postos e alçá-los a cargos de liderança? Primeiro, parar de exigir essa formação quadrada que a gente vê hoje em dia que grandes escritórios exigem, né? Grandes escritórios e grandes empresas, né? Exigem a formação na universidade XYZ, curso de língua de tal ou tal certificados, etc. Eu acho que essas exigências mostram muito mais os privilégios que as pessoas tiveram e têm, né, por serem brancas, por serem de classe média alta, e etc., do que efetivamente
a competência e o potencial. Então, é por isso que eu mencionei justamente esse tipo de análise, por exemplo, de processos objetivos, que menciona atração, né, de talentos. Então, a gente tem todo um cuidado com a linguagem, com onde esses cargos, onde essas vagas são colocadas à disposição para realmente conseguirem acessar candidatos negros, né? Hoje tem diversas empresas que trabalham apenas com candidatos negros, inclusive. Quem quiser, a gente pode falar disso depois aqui nos comentários, indico algumas. A gente tem também formas de seleção que sejam por potencial, que sejam por competência e não sejam por esses privilégios que a gente consegue ver. Então, eu acho que isso ajuda muito, além desse treinamento em vieses, dessa conscientização em vieses que seja frequente, e todo o cuidado com o linguajar, todo o cuidado com... parecem pequenas coisas, mas que uma pessoa que sofre o preconceito diariamente, né, e todos os dias da sua vida, é algo que vai diminuindo sua confiança, vai diminuindo... Então, assim, é por isso que essa questão da mentoria, Juliana, me comove, me empolga tanto, porque isso faz a diferença, né? As pessoas conseguem realmente avançar. A gente consegue pegar uma pessoa que está intelectualmente, né, abaixo aí, a formação abaixo do que seria esperado pela empresa, mas ela consegue evoluir muito mais, porque ela tem um potencial muito mais, ela já passou por muitas experiências muito mais difíceis do que uma pessoa que teve todo o acesso à escola privada e às melhores faculdades, etc. Então, esse tipo de processo faz com que a gente tenha uma participação maior de pessoas negras e que não só elas estejam dentro da empresa, mas que elas se sintam aceitas da forma que elas são e que elas vejam que elas têm uma carreira a seguir ali, se elas assim desejarem, né? Que elas não vão ficar estagnadas ali, né? Que elas não vão ser julgadas, que elas não vão ter a sua raça vista como um empecilho à sua percepção de competência, né? Tem mais uma pergunta aqui, a da Bianca, se você poderia falar um pouco. Vamos fazer mais uma pergunta e depois a gente encerra. Tem alguns sobre diversidade e inclusão. Eu vou colocar aqui no chat, eu tenho algumas perguntas pedindo referências de bibliografia, desculpe. O que a gente pode fazer é colocar depois alguma coisa no LinkedIn, e vocês acessam lá. Para todo mundo no LinkedIn a gente coloca. Pronto, aí a gente vê com a Ângela aí algumas referências bibliográficas e a gente faz a divulgação. Então, a gente pode encerrar com essa pergunta e a Ângela fica aí à vontade para fazer as conclusões finais. Mas qual que é a pergunta? É a sua. A diferença entre diversidade e inclusão. Tá. A diferença entre diversidade e inclusão. Bom, diversidade é você ter você ter as diversas pessoas com as suas características, com as suas capacidades, as suas percepções. A gente sabe que tem diversidade cognitiva, a gente sabe que tem diversidade né, de características aí pessoais e físicas. A gente tem muitos tipos de diversidade que interferem nessa inteligência coletiva que todos nós somos, né? Todas somos únicas e únicos, e cada percepção é importante. A inclusão parte de um pressuposto muito, muito importante, que é existir abertura à escuta, existir abertura à autenticidade. Não adianta, é aquilo que eu falei, não adianta você ter muitos negros ou não adianta você ter muitas mulheres numa empresa se elas não se sentem bem em serem o que são ali dentro, né? Se elas não são escutadas. E aí é uma questão muito importante que eu gosto sempre de ressaltar. Ouvir é diferente de escutar. Ouvir, ouvir é um ato físico, né? Eu ouço muito barulho, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Escutar
é um ato de conexão. Eu preciso estar ali, atenta. Eu preciso estar conectada, né, fisicamente, psicologicamente com a pessoa. Então, e quando a pessoa, muitas vezes, olha para uma mulher, ela ouve, mas não escuta. Quando a pessoa olha para um negro, ela ouve, mas não escuta. Então, a inclusão é a ferramenta que você tem para que efetivamente essas pessoas, os grupos minorizados, possam ser escutados, para que as suas falas sejam escutadas e sejam valorizadas na empresa, né? E é essa a importância das lideranças, de fazer com que esteja um ambiente inclusivo, um ambiente em que essas pessoas, todas as pessoas, consigam se manifestar, que essas manifestações com questionamentos, com dúvidas, possam ser externadas sem medo. E é esse o conceito de segurança psicológica, que é você poder dizer, olha, eu não entendi tal coisa. Será que é isso mesmo? Olha, eu acho que esse programa, não sei se ele está dando certo, porque muitas vezes o questionar nas empresas é tido como uma questão negativa e tem que ser uma questão positiva, porque é questionando que a gente consegue evoluir. As empresas que mais estão premiando os erros são aquelas que estão avançando em questão de criatividade e talento. Por quê? Porque errar é humano, a gente vai errar, a gente erra. A grande maioria das pessoas, se tem medo, vai esconder esse medo. Se não tem medo, vai mostrar, vai esconder esse erro. Se não tem medo, vai mostrar esse erro, discutir isso com as pessoas e dizer, olha, como é que a gente pode melhorar? E aí sim a gente melhora. Então, são essa a diferença em diversidade e inclusão. A pessoa poder ser autêntica onde ela estiver e poder ser escutada em pé de igualdade. Gostei de uma frase que a Bianca Dias, oi, Bia. Diversidade é ser convidada para a festa, inclusão é ser chamada para dançar. Tem muita gente que usa essa metáfora. Funciona muito bem. É isso, gente. Pois é, pessoal, eu acho que é isso. A gente ficaria a manhã inteira, e eu sei que somos todos aqui profissionais ocupadas, e realmente, como a Isabel falou, teria que ser a sessão número 2 aí com a Ângela. Ângela, brilhante essa palestra, confesso que já tinha ouvido falar muito bem de você, mas você conseguiu superar minhas expectativas, que já eram altas. Obrigada. Bom, eu fico feliz porque era uma responsabilidade muito, muito grande estar aqui com vocês ao lado. E eu confesso que eu fico muito feliz e honrada de ter conseguido atender expectativas já altas. Eu acho que várias empresas e associações clubes se beneficiariam muito de uma educação sobre diversidade e inclusão, como você nos deu essa aula aí hoje. Pessoal, a gente vai encerrar por agora. Eu quero agradecer mais uma vez o apoio da Cecília, que convidou a Ângela, a moderação da Isabel, todas as pessoas que estão aqui hoje, a Renata, a Irena, Luciana, Marques, eu não vou falar todo mundo que está aqui, mas Ive, pessoas, Juju, Santos. Eu conto muito com vocês, gente. Eu quero muito que esse projeto. Precisamos de vocês. Vamos fazer isso acontecer. Vamos fazer a nossa profissão ser uma profissão mais amiga da gente, né? E a Eve também está falando que mudou a posição dela. Tudo bem, Eve? Mudou depois de uma apresentação minha sobre o nosso estudo. Então, é isso. Acho que a gente vai evoluindo. Eu agradeço demais a oportunidade de falar com todas vocês e faço votos que tenhamos mais oportunidades e que esse grupo floresça muito. Sim. Obrigada a todas. Parabéns. Obrigada. Tchau, pessoal. Voando. Luga.